A recém-chegada enfermeira recebeu a responsabilidade de cuidar de um paciente em estado vegetativo. Em um instante de solidão, ela se aproximou silenciosamente da criança, e o que se desenrolou a seguir deixou-a profundamente abalada. Sofia começou seu primeiro dia de trabalho na mansão dos Cordeiros com a determinação de cuidar bem do filho vegetativo do casal. Ao ser recebida por Felipe, o pai afetuoso, e encontrar a frieza de Laura, sua madrasta, Sofia percebeu imediatamente as tensões familiares. Mesmo assim, ela se comprometeu a dar o melhor tratamento possível para Mateus. Enquanto trabalhava no quarto do menino, Sofia sentiu a responsabilidade pesar sobre seus ombros. A fragilidade de Mateus a comoveu profundamente, mas ela estava determinada a ser uma enfermeira dedicada. Entretanto, quando se viu sozinha com Mateus, algo estranho aconteceu. Num momento de descuido, Mateus abriu os olhos, olhando diretamente para Sofia. O que era para ser uma experiência assustadora, rapidamente se transformou em um momento de profunda confusão para a enfermeira. O que estava acontecendo ali? Sofia se viu paralisada, incapaz de entender o que aquilo significava. Aterrorizada, Sofia se afastou rapidamente, sua mente girando com perguntas sem respostas. O que ela acabara de testemunhar desafiava tudo o que sabia sobre o estado de Mateus. Havia algo mais acontecendo ali, algo que ela precisava descobrir. Enquanto cuidava de Mateus, Sofia ficou intrigada com pequenos sinais de comunicação que pareciam desafiar sua condição. Quando Mateus piscou e moveu os dedos, Sofia ficou chocada, percebendo que algo estava errado. Quando mencionou a família dele, as máquinas dispararam, revelando uma possível conexão entre seu estado e o ambiente ao redor. Determinada a descobrir a verdade, Sofia prometeu ajudar Mateus, mesmo que isso a colocasse em perigo. Nos dias seguintes, Sofia investigou os cuidados de Mateus minuciosamente, buscando por qualquer pista que pudesse explicar o que estava acontecendo. Ao encontrar um frasco de medicamento não rotulado, suas suspeitas se intensificaram. Antes que pudesse investigar mais, Laura entrou, preocupada com o frasco em suas mãos. Sofia se viu em uma situação delicada, tentando esconder suas descobertas enquanto mantinha a compostura diante da madrasta de Mateus. Com Laura temporariamente fora do quarto, Sofia se viu livre para investigar mais. Ela escondeu o frasco de medicamento não rotulado e continuou a cuidar de Mateus, mas sua mente estava cheia de perguntas. Por que Laura estava interessada no medicamento? Por que Mateus temia sua própria família? Enquanto Mateus dormia, Sofia vasculhou o quarto em busca de respostas, encontrando embalagens vazias do medicamento suspeito. Sua descoberta aumentou sua determinação em desvendar o mistério. De repente, uma mulher entrou no quarto, revelando-se como Camila, mãe de Mateus. Sua chegada foi marcada pela urgência e esperança, enquanto Laura, ao entrar, expressava hostilidade em relação a Camila. A tensão entre as duas mulheres deixou Sofia desconfortável, questionando suas próprias suspeitas e o verdadeiro caráter das pessoas ao seu redor. Em meio ao confronto entre Camila e Laura, Sofia tentou manter a calma, sugerindo uma discussão mais tranquila fora do quarto de Mateus. No entanto, as tensões persistiram, revelando a complexidade das dinâmicas familiares. Quando finalmente ficou sozinha com Mateus, Sofia intensificou sua investigação, encontrando outro frasco suspeito no banheiro. Determinada a descobrir a verdade, ela permaneceu ao lado de Mateus durante a noite, apenas para ser abordada por Felipe, o pai, em busca de atualizações sobre o estado de seu filho. Consciente de suas descobertas, Sofia manteve suas preocupações em segredo, optando por agir com cautela enquanto continuava sua busca por respostas. Na tentativa de desvendar os segredos ocultos na mansão dos Cordeiros, Sofia ficou em alerta durante seu turno seguinte, observando Mateus com uma crescente sensação de urgência. Quando Laura apareceu com um novo medicamento, Sofia pediu para ver a prescrição, desconfiada. A hesitação de Laura ao apresentar a documentação apenas aumentou suas suspeitas. Diante da recusa de Laura em mostrar a prescrição, Sofia insistiu em verificar a segurança do medicamento, mas enfrentou resistência. Ignorando as ameaças veladas de Laura, Sofia testemunhou os primeiros sinais de desconforto em Mateus após a administração do medicamento, aumentando ainda mais suas preocupações. Determinada a proteger Mateus, Sofia decidiu intensificar sua vigilância e registrar minuciosamente cada detalhe,
decidida a descobrir a verdade, custe o que custar. Sofia sentiu uma urgência crescente e decidiu que precisava agir imediatamente, demandando falar com o médico responsável pelo tratamento de Mateus. Laura tentou dissuadi-la, mas Sofia estava determinada a proteger a criança a todo custo. Enquanto Laura saía para encontrar o número do médico, Sofia continuou sua vigilância atenta sobre Mateus, registrando meticulosamente cada sinal vital. Quando Laura retornou com o número do médico, Sofia não hesitou em ligar, solicitando sua presença com firmeza. Assim que o Dr. Honório chegou, Sofia sentiu um misto de alívio e expectativa. Após examinar Mateus e verificar a medicação administrada, o médico assegurou que estava tudo em conformidade, causando uma reação de descrença em Sofia, que não conseguia ignorar a tensão entre o médico e Laura. Sofia sentiu um misto de alívio e frustração quando o Dr. Honório assegurou que não havia erros na medicação de Mateus. Ela permaneceu vigilante, observando cada movimento do menino, mesmo após a partida do médico e de Laura. À medida que a noite se aproximava, Sofia prometeu a si mesma descobrir a verdade, uma promessa silenciosa feita a Mateus. Então, aconteceu novamente. Mateus moveu os dedos, encontrando os olhos de Sofia com uma clareza surpreendente. Sofia sabia agora que havia mais na condição de Mateus do que lhe haviam dito. Determinada a desvendar o mistério, ela começou a vasculhar o quarto em busca de pistas. Depois de encontrar diários trancados, Sofia tentou chamar a atenção de Mateus e, finalmente, com seu olhar guiando-a, descobriu uma chave escondida em uma gaveta. Com o coração acelerado, Sofia inseriu a chave no diário, liberando anos de segredos guardados. As páginas revelavam os medos de Mateus em relação às tensões entre sua mãe e sua madrasta. Sofia leu sobre a angústia de Mateus em ser o centro de uma batalha pela custódia. Cada palavra fortalecia sua determinação em protegê-lo. Fechar o diário foi difícil, mas Sofia prometeu proteger Mateus agora que entendia seus sentimentos. Armada com essa nova compreensão, ela decidiu confrontar Felipe e Laura. Estava determinada a obter respostas e garantir o bem-estar de Mateus, que continuava a lutar em silêncio. Ao amanhecer, Camila retornou determinada a encerrar o sofrimento de Mateus. Sofia ouviu a conversa, seu coração batendo descontroladamente. Correu para o quarto, ciente de que intervir era crucial. Porém, temia revelar a melhora de Mateus, sabendo que poderia desencadear algo pior. Ao entrar no quarto, encontrou Laura e Camila em meio a uma discussão acalorada. Antes que pudesse intervir, Mateus surpreendeu a todos ao falar, uma claridade perturbadora em seus olhos. "Parem!" Sua voz fraca, mas audível, ecoou. Sofia mal podia acreditar no que ouvia. Mateus fixou o olhar na enfermeira com firmeza e pediu em um sussurro rouco: "Chame a polícia." Camila e Laura ficaram atônitas com a reviravolta repentina. Um silêncio denso preencheu a sala, apenas interrompido pelo zumbido constante dos aparelhos médicos. A expressão de surpresa estampada nos rostos das duas mulheres revelava a intensidade da situação. Mateus, cuja voz mal era ouvida há anos, agora exibia uma determinação clara, alterando completamente o ambiente na sala. Enquanto Sofia tentava assimilar o que estava acontecendo, ela não hesitou. Com as mãos trêmulas, pegou o celular e ligou para a polícia conforme o pedido de Mateus. Enquanto o telefone chamava, ela encontrou o olhar dele, percebendo nele uma mistura de medo e resolução. Naquele instante, o Sr. Felipe adentrou a sala e foi atualizado sobre a alteração na condição de seu filho. Lágrimas encheram seus olhos enquanto ele se ajoelhava ao lado da cama, profundamente emocionado. Enquanto isso, Camila se aproximou lentamente, sua postura anteriormente rígida suavizada pela revelação de Mateus. "Era só isso que eu queria, Mateus, te ajudar. Eu pensava que você estava passando por um sofrimento", afirmou, com a voz embargada pela emoção. Mateus tentou sorrir, mostrando compreensão apesar das circunstâncias. Laura, que observava a cena com uma enxurrada de sentimentos, finalmente falou: "Mateus, nunca te abandonarei, especialmente agora", disse ela, genuinamente aliviada pela clareza da situação. "Mas preciso contar a verdade para a polícia", disse Mateus, sua voz fraca devido à sua condição. "Eu preciso revelar tudo", começou, lutando para se manter firme.
Sua respiração tornou-se irregular, e Sofia monitorava os sinais vitais com crescente preocupação, pronta para intervir se necessário. Laura se aproximou, com a voz trêmula. Mateus, por favor, descanse um pouco. Podemos conversar depois, quando você estiver melhor. Mateus balançou a cabeça lentamente, decidido. Não, preciso fazer isso agora, sussurrou, suas pálpebras pesadas lutando para permanecerem abertas. Antes que pudesse continuar, os alarmes dos aparelhos ao seu lado dispararam, indicando que algo estava errado. Sofia, ciente da gravidade da situação, acionou uma ambulância para a mansão imediatamente, ao mesmo tempo em que cuidava da criança para estabilizar sua pressão. Todos na sala observavam, angustiados, enquanto Sofia se dedicava ao pequeno Mateus, aguardando ansiosamente a chegada da equipe médica. Ao chegarem os paramédicos, dava a impressão de que haviam utilizado todas as suas forças para chegar no momento certo. Os olhos de Mateus se fecharam, sua consciência se esvaindo antes que pudesse revelar seu segredo. Os médicos agiram rapidamente, orientando os presentes a se afastarem enquanto tentavam estabilizá-lo. Sofia colaborava, fornecendo detalhes sobre o estado da criança, até que foi compelida a deixá-lo sob os cuidados dos profissionais. O caos se instalou na mansão, amplificado pela chegada da polícia. Um dos oficiais informou que Mateus havia expressado o desejo de fazer uma declaração. Ele está em condições de falar agora? Perguntou Sofia, com sua voz carregada de frustração e apreensão. Ele entrou em coma novamente antes de ter a chance de falar. Não temos certeza de quando, ou se ele vai recobrar a consciência, explicou o oficial. Os policiais concordaram, trocando olhares sérios. Precisaremos de todas as informações possíveis sobre o que pode ter levado a isso, afirmou um deles, solicitando que prestassem depoimento assim que Mateus melhorasse. O clima tenso persistiu enquanto Mateus era transferido para o hospital pelos médicos, que recomendaram tratamento imediato devido a descobertas preocupantes nos exames. Sofia relembrou a experiência com sua mãe, cuja saúde aparentemente havia melhorado pouco antes de seu falecimento. Um lembrete doloroso da fragilidade da vida. Por favor, Deus, proteja Mateus. Ele é apenas uma criança. Ela sussurrou em oração, enquanto observava a ambulância partir rumo ao hospital. O trajeto foi permeado por tensão e preocupação, com Sofia ponderando sobre as possíveis implicações do que Mateus tentara comunicar e a séria condição em que se encontrava. Ao ser levado ao hospital, Mateus foi imediatamente direcionado para a sala de emergência, onde uma equipe médica estava preparada para realizar uma bateria de exames urgentes. Enquanto isso, Sofia permanecia ao seu lado, oferecendo apoio contínuo em meio à tempestade de incertezas. Enquanto conversava com um dos médicos, Sofia expressava sua inquietação. Acredito que pode ter sido uma overdose acidental de medicamentos. O Dr. Honório considerou. Ele foi prescrito com múltiplos medicamentos, os quais talvez não tenham sido devidamente coordenados. Vamos analisar todos os níveis de medicamentos em seu sangue. Se for uma overdose, identificaremos quais medicamentos estão envolvidos. No entanto, posso garantir que o medicamento administrado anteriormente por Laura não foi a causa, esclareceu ele. Enquanto os exames continuavam, a apreensão de Sofia crescia. Sentada em uma cadeira no corredor, suas mãos se uniram em uma prece silenciosa, relembrando a melhora súbita de sua mãe antes de falecer, um fenômeno que às vezes antecedera o fim. Por favor, que Mateus não passe por isso, sussurrou ela, quase inaudível entre os sons do hospital. Depois de uma espera angustiante, o médico voltou com os resultados dos exames. Sua expressão era sombria, confirmando os temores de Sofia. Encontramos níveis elevados de um medicamento particularmente potente no sistema de Mateus. É uma medicação que deve ser administrada com extrema cautela. Suspeitamos que a combinação e a quantidade aplicadas possam ter contribuído para a reação adversa que ele experimentou, informou o Dr. Honório. Sofia experimentou um turbilhão de emoções, sentindo-se indignada com a confirmação de suas suspeitas de negligência, mas também aliviada por ter agora algo tangível para tomar providências. Precisamos investigar como isso aconteceu. É crucial entender se foi um erro acidental ou algo mais grave, afirmou ela, decidida, delineando com clareza seu próximo curso de ação. O médico assentiu.
Vamos manter Mateus sob observação intensiva e tentar estabilizar seus sinais vitais. Sua colaboração será crucial. Precisamos informar a polícia. Ele fez uma pausa, olhando seriamente para Sofia. Você agiu rapidamente ao trazê-lo aqui. Sua ação rápida pode ter salvo sua vida. Farei tudo o que estiver ao meu alcance por ele. Agora você precisa relatar tudo o que aconteceu para que não se repita. Sofia sabia que precisava confrontar Camila e Laura em seguida. Era crucial entender completamente o papel de cada uma na administração dos medicamentos e garantir que nenhum risco semelhante ocorresse novamente. Com os documentos médicos em mãos, ela deixou temporariamente o hospital e dirigiu-se à delegacia para prestar depoimento, relatando todos os detalhes à polícia, desde as prescrições conflitantes até a descoberta dos níveis perigosos de medicamentos no sangue de Mateus. Os investigadores começaram a trabalhar imediatamente com as informações fornecidas pela enfermeira. Tomara que identifiquem quem está por trás dessa maldade, expressou Sofia, ansiando por justiça. De volta ao hospital, ela se preparou para o confronto iminente com Camila e Laura. Os indícios estavam se juntando, e ela estava determinada a proteger Mateus de qualquer dano futuro. Sofia percorria os corredores do hospital, assombrada pelas revelações surpreendentes sobre o tratamento de Mateus. Sua determinação em protegê-lo permanecia inabalável, mesmo diante dos desafios imprevistos que sabia que enfrentaria. Um dos profissionais de saúde comunicou que Mateus foi estabilizado a tempo e que recebeu o antídoto essencial para prevenir uma tragédia de proporções ainda maiores. Os rumores de envenenamento se espalhavam pelo hospital, e a suspeita pairava no ar. Alguém estava escondendo a verdade. Mas quem? Ao entrar na sala, Sofia deparou-se com um Felipe tenso e perturbado, sua postura e olhar revelando uma tensão palpável. Sofia, precisamos conversar, iniciou ele, sua voz firme denotando que não toleraria questionamentos. Antes que ela pudesse responder, Felipe prosseguiu. Acredito que sua presença esteja causando mais estresse para todos, especialmente para Mateus. Seria melhor se você se afastasse por um tempo. Sofia ficou atônita com a sugestão de ser afastada justamente quando Mateus mais precisava dela. Felipe, estou fazendo o meu melhor para ajudar. Encontrei algumas informações que... Felipe interrompeu-a com um movimento de mão. Entendo suas intenções, mas a situação é delicada. Mateus precisa de calma e toda essa agitação não está ajudando. É melhor assim, explicou ele. Frustrada e sentindo-se injustiçada, Sofia sabia que protestar naquele momento só complicaria as coisas. Relutantemente, aceitou, mas sua mente fervilhava buscando maneiras de continuar ajudando Mateus, mesmo à distância. De qualquer forma, vou permanecer com Mateus até que tudo se esclareça, por precaução, declarou ela, perplexa com a atitude de Felipe ao dispensá-la naquele momento. Após Felipe sair da sala, Sofia ficou ao lado de Mateus, firme em seu propósito de protegê-lo, encarando os desafios com coragem e determinação. Sofia se aproximou da cama de Mateus, que estava descansando, e se sentou ao seu lado, segurando sua mão com gentileza. Mateus, se tiver mais alguma coisa que queira compartilhar comigo, por favor, faça. Estou aqui para te ajudar, sussurrou ela gentilmente. Para sua surpresa, os olhos de Mateus se abriram lentamente. Sua voz era um sussurro fraco, mas urgente. Sofia, nem tudo é o que parece, disse ele, olhando fixamente para ela com uma seriedade que a fez estremecer. O que quer dizer? Quem não é o que parece? Ela sussurrou de volta, aproximando-se mais. Tenha cuidado. Proteja-se de... Foi tudo que Mateus conseguiu dizer antes que seus olhos se fechassem novamente, a fraqueza subitamente dominando-o. Os monitores na sala repentinamente começaram a soar em um alarme estridente e constante, interrompendo o silêncio. Sofia levantou-se apressadamente, seu coração batendo forte, enquanto os monitores exibiam sinais de alerta vermelho. Era uma parada cardíaca. Os monitores mostravam a frequência cardíaca de Mateus e outros sinais vitais em completo desequilíbrio. Sofia pressionou imediatamente o botão de emergência, chamando os médicos e enfermeiros para o quarto enquanto prestava os primeiros socorros ao paciente. Em questão de segundos, o quarto estava cheio de profissionais de saúde,
trabalhando freneticamente para estabilizar Mateus, que sofrera uma parada cardíaca. "Parada cardíaca!", exclamou um dos médicos enquanto iniciavam a reanimação cardiopulmonar. Sofia foi rapidamente conduzida para o corredor, onde esperava ansiosa, temendo o pior enquanto os médicos lutavam para salvar Mateus. A polícia, informada da gravidade da situação, chegou rapidamente. Um detetive se aproximou de Sofia, que ainda estava visivelmente abalada. "Recebemos um chamado do hospital. Parece que houve outra tentativa de envenenamento. Agora, com acesso às câmeras de segurança, poderemos esclarecer o caso", disse o detetive. Sofia, chocada, apenas assentiu. As suspeitas de envenenamento confirmavam seus piores temores sobre o perigo que Mateus enfrentava, mas ela jamais imaginara que tal coisa pudesse ocorrer dentro do próprio hospital. Os policiais rapidamente analisaram as gravações das câmeras de segurança, observando atentamente os eventos que antecederam a crise de Mateus. Não passou muito tempo até que encontrassem algo alarmante. As câmeras capturaram Felipe entrando furtivamente no quarto de Mateus e administrando algo na veia do garoto. Diante dessa evidência, Felipe foi prontamente algemado no hospital, e o peso do momento finalmente o fez abrir o coração. "Só queria acabar com o sofrimento dele", confessou Felipe, com um tom carregado de remorso. "Não aguentava mais vê-lo assim. Achei que estava tomando a decisão certa. Ele já estava em um estado sem vida, e eu sabia que só iria se deteriorar ainda mais. Queria o melhor para ele. Não fazia sentido ele despertar apenas para retornar àquela condição. Não era uma vida digna. Ele estava padecendo", desabafou. Ao ouvir a confissão, Sofia foi tomada por uma mistura de raiva e tristeza. Recordou todas as vezes em que Mateus tentou se comunicar, lutando para expressar sua vontade de viver, apesar de todas as adversidades. A ação traiçoeira de Felipe não apenas expôs Mateus a um perigo mortal, mas também aniquilou qualquer possibilidade de um vínculo genuíno entre pai e filho. Enquanto os policiais conduziam Felipe sob custódia, Sofia notou a expressão chocada nos rostos de Camila e Laura. Elas estavam tão imersas nas discussões sobre o cuidado de Mateus que deixaram de perceber o perigo real que ele enfrentava. Com o passar dos dias, a saúde de Mateus começou a melhorar. Ele gradualmente recuperou sua capacidade de andar, falar e agir como uma criança normal. As investigações policiais revelaram que os medicamentos administrados por Laura de fato contribuíram para a melhora do estado de Mateus. Camila, por outro lado, estava atormentada pelo arrependimento por ter cogitado desligar os aparelhos quando achava que seu filho não tinha mais chances, perdendo sua fé durante todo o processo de investigação. Decidiu-se que a guarda de Mateus seria concedida a Laura, que demonstrou um profundo entendimento das necessidades médicas do garoto e uma dedicação incansável à sua recuperação. Apesar do remorso, Camila concordou que a estabilidade e o ambiente familiar, proporcionados por Laura, seriam cruciais para o contínuo bem-estar de Mateus. Escolheu ficar envolvida na vida de Mateus, ainda que de forma mais distante, garantindo que ele sempre tivesse a certeza de ser amado e cuidado profundamente. A jornada de Mateus em direção à recuperação prosseguia, trazendo um sentimento de alívio e satisfação para Sofia, que desempenhara um papel crucial em desvendar a verdade e proteger a criança de um destino sombrio. Suas visitas regulares a Mateus estabeleceram uma presença constante de apoio e afeto em sua vida, fortalecendo a relação entre eles ao longo do tempo, apesar dos desafios. Num radiante dia de sol no parque, Sofia e Laura assistiam a Mateus se divertir com alegria. O som de sua risada era uma melodia que Sofia jamais pensou que voltaria a escutar. Enquanto contemplava a cena, Sofia refletia sobre a jornada desde os tempos difíceis no hospital até aquele momento, onde a esperança renascia contra todas as adversidades. "Ele está evoluindo de forma extraordinária", observou Laura, olhando com carinho para Mateus. "É um verdadeiro milagre, levando em conta todas as dificuldades que enfrentou", Sofia assentiu, emocionada com o que via diante dela. "É algo além de um milagre, Laura. É a confirmação de que a força interior e o amor têm o poder de transformar as circunstâncias." Laura sorriu em concordância. "E você também merece crédito por isso. Sua determinação em descobrir a verdade foi fundamental." Sofia sentiu uma mistura de orgulho e gratidão, sabendo que a verdadeira vitória
era ver Mateus tão cheio de vida. Ela havia feito uma promessa a ele no quarto escuro do hospital e a mantivera, não apenas para protegê-lo, mas para oferecer-lhe a oportunidade de viver plenamente. As investigações sobre Felipe e seu subsequente julgamento resultaram em mudanças significativas na regulação de medicamentos e na supervisão de casos médicos complexos dentro do hospital. Sofia envolveu-se em campanhas de conscientização sobre segurança médica infantil, utilizando a história de Mateus como um testemunho poderoso da importância da vigilância e da defesa contínua. O aprisionamento e a admissão de culpa de Felipe o levaram ao tribunal para enfrentar a justiça. Ficou evidente que suas ações excederam os limites éticos e legais, apesar de sua alegada intenção de aliviar o sofrimento de seu filho. Ele foi condenado por negligência na administração de medicamentos e por expor a vida de Mateus a perigo, recebendo uma sentença que correspondia à gravidade de seus feitos. A condenação de Felipe serviu como um lembrete para muitos sobre a responsabilidade e o poder dos pais na vida de seus filhos. Enquanto isso, Sofia permanecia presente na vida de Mateus, mesmo após conquistar uma posição na equipe do Dr. Honório, como reconhecimento por seus esforços. Sua dedicação persistente não só havia salvado uma vida jovem, mas também a havia levado a se tornar uma defensora proeminente da segurança dos pacientes em ambientes hospitalares. Sofia embarcou em uma jornada de palestras por todo o país, levando consigo as experiências e ensinamentos valiosos do caso de Mateus. Sua voz ecoava como um chamado à ação, defendendo reformas no tratamento médico infantil e influenciando a implementação de novos procedimentos em hospitais. Enquanto isso, Mateus, já um adolescente vibrante, desafiava todas as expectativas médicas. Sob o carinho e apoio de Laura, não apenas se restabelecera, mas também se desenvolvera em várias facetas de sua vida. Sua força de vontade era fonte de inspiração para Sofia, que persistia em suas visitas, fortalecendo ainda mais a ligação especial entre eles. Surpreendentemente, a dinâmica entre Laura e Camila também mudara ao longo do tempo. O que antes era hostilidade transformara-se em uma amizade improvável, baseada no amor por Mateus. Seus encontros, antes tensos, tornaram-se momentos de apoio e solidariedade. Camila, em particular, encontrara paz em seu arrependimento e trabalhara para reparar sua relação com Mateus. Juntas, as duas mulheres perceberam que compartilhavam o desejo sincero pelo bem-estar do jovem e uniram forças para garantir sua felicidade. Enquanto Sofia refletia sobre essas transformações, experimentava uma profunda gratidão. Num dia radiante no jardim de Laura, observando Mateus se divertir com seus amigos, um sorriso se formou em seus lábios, consciente de que haviam erguido algo belo apesar dos desafios. A experiência vivida havia transmitido a elas a valiosa lição sobre a resiliência e a esperança, mesmo quando tudo parecia sombrio. Cada novo dia representava uma chance de celebrar e encarar o futuro com esperança. Observando Mateus correr e sorrir, Sofia viu que, apesar dos desafios, havia sempre espaço para fé e amor. As sombras do passado haviam cedido lugar a um presente repleto de promessas e possibilidades. Juntas, trocando olhares de entendimento, Sofia percebeu que não era necessário verbalizar seus sentimentos. Laura não era apenas uma companheira. Ela se tornara uma irmã de alma. Atravessaram adversidades lado a lado e saíram fortalecidas. Na quietude do entardecer, Camila contemplava seu filho com um olhar sereno, reflexo de uma jornada de cura árdua e profunda. A serenidade que alcançara após enfrentar tantas lutas era evidente em cada sinal de gratidão, ao testemunhar a saúde de Mateus e ao fortalecer o vínculo entre eles. Enquanto o sol se despedia no horizonte, tingindo o céu com tons vibrantes, Sofia, Laura e Camila se permitiam um momento de reflexão tranquila. Mateus, imerso na sua brincadeira, alheio às tribulações passadas, sabia-se seguro e amado, um testemunho vivo de milagre. Naquele instante de comunhão, reconheciam que cada desafio superado valera a pena. Encaravam os enigmas e obstáculos que a vida ainda reservava com coragem, impelidos pela fé que os havia guiado até então. Eles representavam a convicção de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode renascer, os acontecimentos extraordinários podem se concretizar e o amor perdurará para sempre. Se essa história mexeu com você, seria ótimo se desse um like e se inscrevesse no nosso canal.
e também um comentário sobre o que achou dessa história. O seu apoio é o que nos impulsiona a trazer novas histórias. Fique atento para não perder a próxima narrativa envolvente que está a caminho. Até breve!